Você já parou para pensar na quantidade de números que nos cercam diariamente? Eles estão presentes em todos os aspectos da nossa vida, desde a contagem do tempo até as medidas que utilizamos. Mas você já se perguntou se esses números têm algum significado oculto? Será que eles podem nos transmitir mensagens do universo? Ao longo da história, diversas culturas atribuíram significados simbólicos aos números. Na numerologia, por exemplo, cada número possui uma energia e um propósito específico. Acredita-se que essas energias podem influenciar nossas vidas e revelar aspectos importantes sobre nós mesmos. Vamos começar com o número 1. Ele representa o início, a individualidade e a liderança. Se você está constantemente vendo o número 1, pode ser um sinal de que é hora de tomar as rédeas da sua vida e seguir em frente com confiança. O número 2 está relacionado à dualidade, à parceria e à cooperação. Se você está vendo o número 2 com frequência, pode ser um lembrete para buscar equilíbrio em suas relações e colaborar com os outros. O número 3 é conhecido por sua energia criativa e expressiva. Se você está vendo o número 3, pode ser um sinal de que é hora de explorar seus talentos artísticos e se expressar de maneira autêntica. O número 4 está associado à estabilidade, à organização e ao trabalho árduo. Se você está vendo o número 4, pode ser um lembrete para se concentrar em construir bases sólidas em sua vida e se dedicar aos seus objetivos. O número 5 é sinônimo de liberdade, aventura e mudança. Se você está vendo o número 5 com frequência, pode ser um sinal de que é hora de se abrir para novas experiências e abraçar a mudança em sua vida. O número 6 está relacionado ao amor, à família e à responsabilidade. Se você está vendo o número 6, pode ser um lembrete para cultivar relacionamentos saudáveis e se dedicar ao cuidado dos outros. O número 7 é conhecido por sua conexão com a espiritualidade e a sabedoria. Se você está vendo o número 7, pode ser um sinal de que é hora de buscar respostas mais profundas e confiar em sua intuição. O número 8 está associado à abundância, ao poder e à autoridade. Se você está vendo o número 8 com frequência, pode ser um lembrete para se conectar com sua própria capacidade de manifestar prosperidade em sua vida. O número 9 representa a compaixão e a sabedoria. Se você está vendo o número 9, pode ser um sinal de que é hora de deixar para trás o que não lhe serve mais e abrir espaço para novas oportunidades. Esses são apenas alguns exemplos dos significados atribuídos aos números. Cada pessoa pode ter uma interpretação única e pessoal dessas mensagens ocultas do universo. O importante é estar aberto para receber essas mensagens e refletir sobre como elas podem impactar sua vida. Os números têm sido objeto de estudo e interpretação há séculos. Na astrologia, por exemplo, cada número é associado a um planeta e possui características únicas. O número 1, por exemplo, está associado ao Sol, representando a individualidade e a autoexpressão. Já o número 2 está relacionado à Lua, simbolizando a intuição e a sensibilidade emocional. Além disso, a numerologia também considera a soma dos algarismos de um número para obter significados mais profundos. Por exemplo, o número 21 pode ser reduzido a 2 mais 1 igual a 3, que representa a comunicação e a expressão criativa. É interessante observar que essas interpretações variam de acordo com a cultura e o contexto histórico. Por exemplo, na cultura chinesa, o número 4 é considerado um número de má sorte, pois a sua pronúncia é similar à palavra morte. Já o número 8 é considerado extremamente auspicioso, pois sua pronúncia em chinês é similar à palavra riqueza. A numerologia também utiliza a análise do número do destino de uma pessoa, que é calculado a partir da data de nascimento. Esse número revela características pessoais e desafios que a pessoa enfrentará ao longo da vida. Por exemplo, uma pessoa com o número do destino 5 pode ser caracterizada pela sua necessidade de liberdade e busca por experiências diferentes, enquanto alguém com o número do destino 9 pode ser considerado um ser compassivo e sábio. Além disso, os números também são utilizados na ciência e na matemática para representar quantidades e realizar cálculos. Eles são a base de todas as operações matemáticas e estão presentes em fórmulas e equações que descrevem fenômenos naturais. No campo da psicologia, os números podem ser usados como instrumento de autoconhecimento. Através de testes como o Eneagrama, é possível identificar sua personalidade dominante
e aprender a lidar com seus pontos fortes e fracos. Na área da psicologia, os números também são utilizados para análise de personalidade através do teste de personalidade conhecido como Eneagrama. Esse teste classifica os indivíduos em 9 tipos diferentes, cada um representado por um número de 1 a 9. Cada número do Eneagrama representa um padrão de comportamento, motivações e desafios específicos. Por exemplo, uma pessoa classificada como número 5 tende a ser introspectiva, curiosa e busca conhecimento, enquanto uma pessoa classificada como número 3 é motivada pela busca de sucesso e reconhecimento. Além disso, a matemática e os números são fundamentais na ciência e na compreensão dos fenômenos naturais. Através de fórmulas e equações matemáticas, cientistas podem descrever e prever o comportamento de objetos e sistemas no universo. Os números também podem ser vistos como símbolos universais, sendo utilizados em diferentes culturas e tradições ao redor do mundo para representar conceitos e valores. Por exemplo, o número 7 é considerado um número sagrado em várias religiões e possui um significado especial na mitologia e na numerologia. Na cultura japonesa, os números também possuem uma simbologia especial. Por exemplo, o número 3 é considerado um número de sorte e felicidade, pois sua pronúncia é semelhante à palavra nascimento. Já o número 9 é considerado um número de azar, pois sua pronúncia é similar à palavra sofrimento. Além disso, a numerologia japonesa, conhecida como Onmyodo, atribui significados diferentes aos números de acordo com a personalidade de cada pessoa. Por exemplo, para aqueles que possuem o número 1 como seu número pessoal, eles são vistos como líderes natos, com grande potencial para o sucesso. Já aqueles com o número 7 são vistos como pessoas espiritualmente conectadas e sábias. Os números também desempenham um papel importante nas artes divinatórias, como o tarô e a quiromancia. Cada carta de tarô possui um número associado que influencia sua interpretação e significado. Da mesma forma, as linhas e montes na palma da mão são analisados com base nos números para revelar características pessoais e até mesmo prever o futuro. A prática de encontrar significados ocultos nos números não é exclusiva da numerologia, mas também é adotada em outras formas de adivinhação, como o tarô e a quiromancia. No tarô, cada carta tem um número associado que influencia sua interpretação e mensagem. Por exemplo, o arcano maior número 5, conhecido como Hierofante, representa a busca por conhecimento espiritual e orientação. Já na quiromancia, as linhas e montes nas palmas das mãos são analisados com base nos números para revelar características pessoais e até mesmo prever o futuro. Além disso, a associação dos números com planetas e características únicas também é observada na astrologia. Por exemplo, o número 9 é associado a Netuno, representando a compaixão e a conexão espiritual. Já o número 3 está relacionado com Júpiter, simbolizando a expansão e a busca por conhecimento. A astrologia também atribui significados aos números de acordo com a posição dos planetas no momento do nascimento de uma pessoa. Por exemplo, se uma pessoa nasceu sob um trígono entre Júpiter e Marte, o número 3 terá um papel importante em sua vida, simbolizando a expansão e a energia. Já se uma pessoa nasceu sob a influência de Saturno, o número 7 terá um significado especial, representando disciplina e sabedoria. Além disso, os números também podem ser vistos como arquétipos, com cada um representando um padrão universal. Por exemplo, o número 4 é associado ao quadrado, que representa estabilidade e estrutura. Já o número 8 é associado ao infinito, simbolizando a eternidade e a plenitude. Na verdade, o estudo dos números vai além da numerologia e do campo esotérico. A matemática, por exemplo, é uma ciência que se baseia fortemente nos números para entender as propriedades e relações entre os objetos e fenômenos do mundo. Os números são a linguagem universal da matemática, permitindo que os cientistas expressem fórmulas e equações complexas de maneira clara e precisa. Além disso, os números desempenham um papel importante na física, ajudando a descrever quantidades e medir grandezas. Na mecânica quântica, por exemplo, os números quânticos são usados para descrever as características dos elétrons e outros átomos. Esses números quânticos indicam o nível de energia, o momento angular e outras propriedades dos sistemas atômicos. Os números também são fundamentais na computação e na tecnologia. A linguagem de programação é baseada em algoritmos e códigos, que são essencialmente sequências de números que instruem os computadores
a realizar tarefas específicas. Os números binários, em particular, são amplamente utilizados nos sistemas digitais, representando a base do processamento de informações em computadores e eletrônicos. Além disso, os números têm sido estudados na psicologia para entender como as pessoas percebem e processam informações quantitativas. A numeracia, por exemplo, é a habilidade de compreender e trabalhar com números, e é considerado um aspecto importante da alfabetização matemática. A interpretação dos números e suas mensagens ocultas também podem variar de acordo com a sua posição em uma sequência numérica. Por exemplo, o número 11 é conhecido como um número mestre, representando intuição e espiritualidade elevadas. O número 12 simboliza a harmonia e a completude, sendo associado aos 12 signos do zodíaco e às 12 horas do dia e da noite. Já o número 13 é frequentemente considerado um número de azar, porém, em algumas culturas, é visto como um número de transformação e renovação. Além disso, quando os números são combinados, eles podem adquirir um significado ainda mais complexo. Por exemplo, o número 22 é considerado um número mestre poderoso na numerologia, representando a materialização dos sonhos e a manifestação de objetivos. Da mesma forma, o número 33 é associado à sabedoria espiritual e à capacidade de inspirar os outros. Além disso, quando os números são combinados, eles podem adquirir um significado ainda mais complexo. Por exemplo, o número 22 é considerado um número mestre poderoso na numerologia, representando a materialização dos sonhos e a manifestação de objetivos. Da mesma forma, o número 33 é associado à sabedoria espiritual e à capacidade de inspirar os outros. O estudo dos números e suas mensagens ocultas é repleto de interpretações e significados que podem ser explorados de diferentes maneiras. Além das abordagens mencionadas anteriormente, é importante ressaltar que os números também são utilizados em jogos de azar e sorteios, onde cada número possui suas próprias probabilidades e chances de ser selecionado. Por exemplo, no jogo de pôquer, cada carta possui um valor numérico, e o conhecimento das chances matemáticas envolvidas pode ajudar os jogadores a tomar decisões estratégicas. Da mesma forma, no campo da música, os números também desempenham um papel importante. A música é organizada em compassos e ritmos, que são baseados em uma estrutura numérica, como a divisão do tempo em unidades de batidas. Além disso, a altura das notas musicais também é representada por números, onde cada nota possui uma frequência específica. Outro aspecto interessante é a utilização dos números na geometria. A geometria é uma disciplina matemática que estuda as propriedades e relações dos pontos, linhas, formas e figuras no espaço. Os números são fundamentais para descrever as diferentes dimensões e proporções presentes na geometria, como o comprimento de uma linha, a área de uma superfície ou o volume de um objeto. A aproximação dos números com as emoções também tem sido estudada. A psicologia numérica busca compreender como os números podem influenciar nossos sentimentos e comportamentos. Por exemplo, um estudo mostrou que o número 9 pode despertar um sentimento de satisfação e encerramento, enquanto o número 3 pode evocar alegria e entusiasmo. Outro aspecto importante é a relação dos números com a sorte e o azar. Em várias culturas, certos números são considerados auspiciosos e trazem boa sorte, enquanto outros são vistos como desfavoráveis. Por exemplo, o número 7 é frequentemente associado à sorte e à boa fortuna, enquanto o número 13 é considerado um número de azar em muitas culturas ocidentais. Além disso, a interpretação dos números pode variar de acordo com seu contexto. Por exemplo, o número 1 pode representar independência e liderança no âmbito profissional, enquanto no âmbito pessoal pode estar relacionado à autoestima e autoconfiança. A interpretação dos números e suas mensagens ocultas também podem ser encontradas em outras áreas do conhecimento, como na literatura e na arte. Muitos escritores e artistas utilizam números em suas obras para transmitir significados simbólicos. Por exemplo, o romance 1884 de George Orwell utiliza o número como uma representação do controle totalitário do Estado e da opressão sobre os indivíduos. Da mesma forma, o pintor Piet Mondrian utilizava formas geométricas e cores primárias em suas obras para representar a harmonia e o equilíbrio, elementos que podem ser associados aos números 1, 2 e 3. Além disso, os números também podem desempenhar um papel importante na tomada de decisões e no planejamento estratégico.
Por exemplo, ao calcular probabilidades e estatísticas, é possível utilizar números para analisar riscos e buscar melhores resultados. Da mesma forma, ao estabelecer metas e objetivos, definir prazos e quantificar progresso, os números podem auxiliar na organização e no monitoramento do desempenho. Outro aspecto interessante é a relação dos números com a cultura popular e o entretenimento. Muitos filmes, séries e músicas utilizam números em seus títulos ou letras para transmitir significados específicos. Por exemplo, o filme Clube dos Cinco retrata a jornada de 5 adolescentes que, ao passarem um sábado juntos na escola, descobrem mais sobre si mesmos e sobre os outros. Já a música Octopus Garden dos Beatles utiliza o número 8 no título para transmitir a ideia de um local mágico e imaginário. Na numerologia, o número 10 é considerado um número de conclusão e recomeço. Ele simboliza o fechamento de um ciclo para dar lugar a um novo começo. Se você está vendo o número 10 com frequência, pode ser um sinal de que é hora de encerrar projetos inacabados e se preparar para novas oportunidades. Além disso, o número 10 é considerado um número auspicioso em muitas culturas. Por exemplo, no Ano Novo Chinês, dar um envelope vermelho com dinheiro contendo uma quantia com o número 10 é considerado um gesto de boa sorte e prosperidade. Isso porque o número 10 representa plenitude e completude. Também é interessante notar que o número 10 está presente na base decimal que usamos para contar. Temos 10 dedos nas mãos, o que nos permite contar até o número 10 usando os dedos. Essa base decimal é tão fundamental para a nossa compreensão dos números que até mesmo nosso sistema de numeração é baseado nele. Além disso, o número 10 também tem sido associado a conceitos como perfeição e totalidade. Por exemplo, na tradição bíblica, os 10 mandamentos são considerados um guia completo para viver uma vida justa e moral. Na matemática, o número 10 é considerado um número perfeito, pois é igual à soma de seus divisores próprios, que são 1, 2 e 5. Os números também são utilizados na filosofia como ferramentas para entender a natureza da realidade. Por exemplo, o filósofo grego Pitágoras acreditava que os números eram a base de tudo e que representavam as leis e os princípios que governam o universo. Ele desenvolveu o conceito de números primos e estabeleceu a teoria dos números, que influenciou muitos campos do conhecimento, incluindo a matemática e a música. Além disso, os números são essenciais no campo da economia e das finanças. Através de cálculos e análises numéricas, é possível entender melhor os padrões de gastos, investimentos e lucros. Os números também são utilizados para medir indicadores econômicos, como o PIB, Produto Interno Bruto, a taxa de inflação e o índice de desemprego. Na área da saúde, os números são utilizados para medir parâmetros vitais, como a pressão arterial, a frequência cardíaca e a taxa de glicose no sangue. Eles também são usados para analisar dados epidemiológicos e calcular estatísticas de mortalidade e morbidade. Além disso, os números também são utilizados na astronomia para representar distâncias astronômicas e escalas de tempo. Por exemplo, a velocidade da luz é de aproximadamente 300 miles per second, e a distância média entre a Terra e a de 184. 400 km. Os números também são utilizados para calcular a idade das estrelas e a duração dos fenômenos astronômicos, como um eclipse solar. No esporte, os números também desempenham um papel importante. Eles são utilizados para marcar pontos, medir o tempo e classificar os atletas de acordo com suas performances. Por exemplo, em uma corrida de Fórmula 1, os tempos de volta são medidos em segundos e milésimos de segundo, e o piloto que cruzar a linha de chegada primeiro recebe o número 1. Além disso, os números também podem representar símbolos culturais e sociais. Por exemplo, o número 13 é frequentemente associado a superstições e considerado um número de azar em muitas culturas ocidentais. Da mesma forma, o número 7 é considerado um número de sorte em várias tradições e frequentemente associado a princípios espirituais e divinos. Na área da psicologia, os números também são utilizados no teste de personalidade conhecido como Enneagrama. Esse teste classifica os indivíduos em 9 tipos diferentes, cada um representado por um número de 1 a 9. Cada número do Enneagrama representa um padrão de comportamento, motivações e desafios específicos. Por exemplo, uma pessoa classificada como número 5 tende a ser introspectiva, curiosa e busca conhecimento, enquanto uma pessoa classificada como número 3 é motivada pela busca de sucesso e reconhecimento.
Além disso, é interessante notar que os números também desempenham um papel importante na música. Na teoria musical, cada nota é representada por uma letra correspondente e um número que indica sua altura. Por exemplo, a nota Dó central é representada como C4, enquanto a nota Dó acima é representada como C5. Esses números indicam a oitava em que a nota se encontra na escala musical. Também é válido mencionar que os números são utilizados na física para representar grandezas e quantidades. Por exemplo, a velocidade da luz é de aproximadamente 300 mHz e a aceleração da gravidade de cerca de 9,8 m². Esses números representam medidas e valores fundamentais para entender os fenômenos naturais. Além disso, no campo da economia, os números são utilizados para medir e analisar indicadores financeiros e econômicos. Por exemplo, a taxa de inflação é calculada com base em variações percentuais ao longo do tempo. E o PIB, Produto Interno Bruto, é uma medida do valor total de bens e serviços produzidos em um país durante um determinado período de tempo. Os números também são utilizados como símbolos culturais e sociais. Por exemplo, o número 7 é frequentemente associado à sorte e à boa fortuna em várias tradições, e é considerado um número sagrado em muitas religiões. Da mesma forma, o número 13 é frequentemente considerado um número de azar em várias culturas ocidentais. A numerologia também pode ser aplicada no estudo dos números de telefone. Acredita-se que cada número possua uma vibração energética única que pode influenciar as pessoas que utilizam esse número. Por exemplo, se o número de telefone possui muitos números 5, pode transmitir uma energia de liberdade e aventura para quem o utiliza. Já um número com muitos números 4 pode transmitir uma energia de estabilidade e organização. Outra aplicação interessante dos números está na área da criptografia. A criptografia é a ciência de proteger informações confidenciais através do uso de algoritmos matemáticos. Números primos são frequentemente utilizados nesse processo, pois possuem propriedades matemáticas únicas que os tornam difíceis de serem quebrados. A criptografia é utilizada em diversas áreas, como segurança de dados e comunicações online. Além disso, os números podem ser usados para representar quantidades físicas, como a velocidade de um objeto ou a massa de uma substância. Essas quantidades podem ser medidas e expressas utilizando números e unidades de medida. Por exemplo, a velocidade da luz é de aproximadamente 2,158 metros por segundo, e a massa do elétron é de aproximadamente 9,9833610-31 kg. A numerologia é uma prática antiga que utiliza os números como forma de entender a personalidade e as características de uma pessoa. Além de analisar o número do destino, também é possível calcular o número da alma, que representa os desejos mais profundos da pessoa, e o número da personalidade, que revela como a pessoa é vista pelos outros. Por exemplo, uma pessoa com o número da alma 5 pode ser caracterizada por sua necessidade de liberdade e aventura, enquanto alguém com o número da alma 9 pode ser descrito como compassivo e altruísta. Além disso, a numerologia também pode ser aplicada no estudo dos números de telefone. Acredita-se que cada número possua uma vibração energética única que pode influenciar as pessoas que utilizam esse número. Por exemplo, se o número de telefone possui muitos números 5, pode transmitir uma energia de liberdade e aventura para quem o utiliza. Já um número com muitos números 4 pode transmitir uma energia de estabilidade e organização. Outra aplicação interessante dos números está na área da criptografia. A criptografia é a ciência de proteger informações confidenciais através do uso de algoritmos matemáticos. Números primos são frequentemente utilizados nesse processo, pois possuem propriedades matemáticas únicas que os tornam difíceis de serem quebrados. A criptografia é utilizada em diversas áreas, como segurança de dados e comunicações online. Além disso, os números podem ser usados para representar quantidades físicas, como a velocidade de um objeto ou a massa de uma substância. Essas quantidades podem ser medidas e expressas utilizando números e unidades de medida. Através do estudo dos números, podemos compreender melhor a complexidade e a diversidade do universo. Desde a numerologia até a matemática, os números desempenham um papel fundamental em diversas áreas do conhecimento.
Eles representam conceitos, símbolos e quantidades e podem transmitir mensagens ocultas e significados profundos. Os números estão presentes em todas as áreas da nossa vida, desde a ciência até a cultura popular, e nos ajudam a compreender e interpretar o mundo ao nosso redor. Portanto, devemos estar abertos para receber essas mensagens e refletir sobre como elas podem impactar nossa vida.